Eu só posso deixar aqui um salmo de gratidão. Salmo 46, versículo de número 10. E esse salmo automaticamente ele é motivacional ao que os irmãos participaram há alguns dias atrás, dos dias de atos proféticos que ocorreram aqui. Então quero corroborar com este versículo, Salmo 46, versículo de número 10, salmo bem conhecido, que nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Vamos repetir: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Este salmo é um dos mais importantes aqui, do maior livro da Bíblia, que é o Salmo. E segundo alguns estudiosos, foi escrito pelo rei e poeta Ezequias, 13º rei de Judá, reinou 29 anos. Interessante é que Martinho Lutero tinha este como um dos seus salmos preferidos, de onde pôs o hino que nós conhecemos como Castelo Forte é o Senhor. Este salmo foi escrito num contexto de batalha, em dias de dificuldade, dias de tribulação. De acordo com a Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 32, o rei da Síria, Senaqueribe, confrontou Ezequias, e a Bíblia Sagrada diz que ele orou a Deus, buscou a Deus, como os irmãos fizeram, como os irmãos têm feito aqui, buscado ao Senhor. Deus usou o pastor fim de semana, Deus usou pessoas para falar, porque quando nós buscamos ao Senhor, diz a Bíblia em Isaías, capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se Deus ouviu, se Deus usou, se Deus curou, se Deus ainda vai fazer coisas, é porque Deus ouviu o clamor dos irmãos neste lugar. A Bíblia diz, Jeremias capítulo 33, versículo 3, clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você ainda não sabe. A irmã disse aqui que a igreja tem orado há muito tempo por coisas que o Senhor fez, está fazendo e ainda vai fazer. Não pare de orar. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, orai sem cessar. Alguém um dia falou: pastor, qual é o WhatsApp do Senhor? Quero falar com Deus, quero mandar uma mensagem para Deus. Qual é o Gmail do Senhor? Eu disse, está lá na Bíblia. A Bíblia diz que nós devemos clamar. Quando nós clamamos, o Senhor ouve. E foi isso que o rei Ezequias, diante do cerco de Jerusalém, ele fez. Ele clamou ao Senhor. Quando ele clamou ao Senhor, pastor Zé Carlos, Deus enviou um anjo, e o anjo exterminou, apenas um anjo exterminou 185 mil soldados assírios durante a noite. Deus cuida daqueles que o buscam, Deus cuida daqueles que o clamam, Deus cuida daqueles que adoram, Deus cuida daqueles que glorificam, Deus cuida daqueles que creem no ato profético, Deus cuida daqueles que estão diante da sua presença. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Diante daquela situação, diante daquele ato conflitante, Deus se revela às tribos do sul, Deus se revela ao reinado de Ezequias. Palavra revelar, como nós vivenciamos, como os irmãos vivenciaram, significa descortinar, significa iluminar, significa tirar o véu. Pastor, o que é revelação? Revelação é a manifestação que Deus faz de si mesmo ao homem. Deus se revelou aqui, Deus vai continuar se revelando, porque Ele tem um compromisso com a sua palavra, e esta igreja tem compromisso com a palavra de Deus. Deus vai continuar se manifestando na sua casa, na sua vida, no seu ministério. Deus se revela, quando Deus se revela,
há 3 propósitos da revelação. Primeiro, ser conhecido entre os homens, entre as famílias, entre as nações. Segundo propósito da revelação de Deus é relacionar-se com os seus filhos. Se Deus tem se revelado, é porque o desejo dele é relacionar com você, através de você, com a sua família, através da sua família, com a sociedade. Terceiro propósito da revelação: ser glorificado, ser glorificado. O nome do Senhor foi, é e será glorificado através de sua revelação. Quando Deus se revela ao reinado de Ezequias, ele direciona a palavra aquietai-vos. A palavra aquietai-vos, a palavra aquietai-vos no original em hebraico deste salmo significa harpu. Diga comigo, harpu. Rapa a garganta, diga harpu. A palavra harpu significa motivar-se a largar. Pastor, o que é a palavra harpu? Significa motivar-se a largar. Deus está motivando a nação, ao povo hebreu, a largar. A largar o quê? Quando ele diz aquietai-vos, significa motivar a largar. Devido ao cerco de Jerusalém, devido à adversidade, gerou no povo hebreu complexo de inferioridade, gerou no povo hebreu medo, gerou no povo hebreu até mesmo atitude pessimista. Talvez alguns aqui antes estavam assim, com medo, talvez alguns estavam assim, meio com atitude pessimista. Eu acho que não vai dar certo, pastor Zé Carlos. Eu acho que não vai dar certo, irmã. Eu acho que não vai dar certo, irmão. Mas Deus te deu uma chacoalhada neste fim de semana para falar com você, meu irmão, que vai dar certo. E Ele está te motivando a deixar toda essa conduta e confiar nele, a saber que Ele pode tirar o seu temor, Ele pode levar as suas cargas, Ele pode te sustentar com a destra da sua justiça. Só quem crê glorifique ao nome dEle. Aleluia. Aquietai-vos e sabei. A palavra saber aí não é por acaso. Sabei aqui significa ter consciência, é não perder a razão em meio à luta, em relação àquele, em virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabei que eu sou, palavra, o termo eu sou significa autoexistente, sempre será, autoexistente, sempre será. O termo eu sou, pastor Zé Carlos, aparece 162 vezes na Bíblia Sagrada. O termo eu sou foi declarado por Jesus algumas vezes no Novo Testamento. No Evangelho de João, capítulo 6, ele disse: eu sou o pão vivo descido do céu. João capítulo 8, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. João capítulo 10, ele disse: eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Em João capítulo 11, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 14, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João capítulo 15, ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele disse: eu sou o alfa, o ômega, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele está aqui nesta noite para abençoar a tua vida. Eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nome Deus, segundo que nós aprendemos, é uma menção àquele que é ser existente por si mesmo. Aparece 8.000 vezes na Bíblia Sagrada. Acontece aqui uma coisa interessante, quando Deus diz: eu sou Deus. Eu sou Deus. Pastor, por que Deus está se declarando aí no Salmo 46, eu sou Deus? Havia um panteão de deuses na Palestina nesse período. A Síria, por exemplo, era uma nação politeísta, servindo a vários deuses, e existia uma entidade por nome Assur. Qual o nome da entidade? Assur. Diga comigo, Assur. Esse termo de repetição é para você memorizar. Assur era uma entidade, e havia pelo menos 3 problemas com aquele capetinha chamado Assur. Primeiro,
era materializado. Os assírios tinham que tocar em Assur antes de saírem para a batalha. Eles deveriam se inspirar antes de saírem para a batalha tocando em Assur. Quando Deus vê aquilo entre os assírios cercando o seu povo, Deus se revela. Deus se revela não como ser materializado, não como ser palpável. Deus se revela como Deus Espírito Santo, como Deus Espírito Santo. A palavra Espírito é uma referência à sua pessoa. A palavra Espírito significa ser invisível. Ele é invisível, porém real, verdadeiro, constituído dos poderes de pensar, sentir, querer, os de consciência própria, direção própria, vontade própria. Se você está aqui, é pela vontade dele. Se você glorifica, é pela vontade dele. Se você respira, é pela vontade dele. Se você vai sair daqui e ser mais abençoado, é pela vontade dele. Se você vai para o céu, é pela vontade dele. Eita glória! Deus é Espírito, Espírito Santo. Santo é a essência do seu caráter. Diga comigo, é a essência do seu caráter. A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é o quê? Espírito. E importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Segundo problema de Assur, Assur, além de ser um ser materializado ali pelos assírios, ele tinha um outro probleminha na sua cabecinha. Ele, embora era frágil, custou caro para fazer, mas era frágil, tinham que ter todo cuidado com ele. Os sacerdotes assírios tinham que ter todo cuidado para não se quebrar, para não se deteriorar, para não se acabar com o tempo. Quando Deus vê aquilo, Deus se revela de forma eterna, ou seja, ele não tem princípio, ele não tem fim. O legislador Moisés, no Salmo 90, escreveu e disse: Senhor, tu tens sido nosso refúgio. Sim, a eternidade, tu és Deus. Aleluia. Terceiro problema de Assur. Assur é, segundo a crença lá entre os assírios, se eles ganhassem a batalha, Assur manteve o seu propósito em relação aos seus seguidores, aos seus adeptos. Se a nação perdesse alguma batalha, Assur então estava naquele dia meio chateado, então ele não estava presente, ele havia mudado de propósito. Deus aqui, quando vê isso, ele se revela como Deus imutável, que não muda de propósito em relação aos seus filhos. A Bíblia diz, Malaquias capítulo 3, versículo 6, porque eu, Senhor, não mudo. Olhe nesta noite, Deus não muda de propósito em relação a você, por causa da guerra na Ucrânia. Deus não muda de propósito em relação à sua família, devido à pandemia. Deus não muda de propósito em relação a você que está caminhando na presença dEle. Deus não muda de propósito, aleluia, devido ao avanço da crise mundial, dessas coisas que estão acontecendo. Olha, se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que vai abrir porta, Ele vai abrir porta. Se Ele falou que vai curar, Ele vai curar. Se Ele falou que vai abençoar, Ele vai abençoar. Levante a mão nesta noite e glorifique. Ele não muda de propósito em relação aos seus filhos. Quietai-vos, sabei que eu sou Deus. Terceira parte, para fechar a mensagem: serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. A palavra ser exaltado aqui significa ser elevado ao mais alto grau de exaltação, de adoração, de glorificação. Diga comigo: exaltação, adoração, glorificação. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: você vai ficar bibludo. Glória a Deus, vai ficar mais, amém, glória a Deus, aleluia. Meus queridos, serei exaltado entre as nações. Segundo o Dr. Google, existe aproximadamente 230 nações, 193 países são membros da ONU, incluindo o Brasil com seus 215 milhões de
de habitantes. Quando Deus está dizendo, serei exaltado entre as nações, está dizendo que não importa, dos 4 cantos do planeta, ele vai ser glorificado, ele vai ser exaltado. Deus é exaltado a todos os momentos dos 4 cantos da terra. E 2 ferramentas aqui, em 10 minutos eu concluo a mensagem. 2 ferramentas apresentadas pelo rei Ezequias, no meio da adversidade, que nos leva a exaltar ao Senhor. 2 ferramentas usadas pelo rei Ezequias em meio à adversidade, que nos leva a exaltar ao Senhor. Pode anotar para você melhorar e pregar depois. Aleluia. Primeira ferramenta chama-se fé. Primeira ferramenta chama fé. Primeira ferramenta chama fé. Pastor, o que é fé? Fé nós sabemos que é convicção, é crer no sobrenatural. A fé é importante para a salvação. Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé também é importante para a justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tem fé, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se pode ver. Se alguém não tem fé, a Bíblia diz em Hebreus 11, verso 6, que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você já foi justificado pela fé, então levante a mão, porque a Bíblia diz em Hebreus 10, 38, que o justo viverá da fé, e ele não pode recuar, a alma do Senhor não terá prazer nele. 2 Timóteo 4, verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Deus vai acrescentar a sua fé nesta noite, Deus vai renovar a sua fé nesta noite. Atitude, oh aleluia, atitude de fé é essencial para vencermos nos dias maus e adorarmos ao Senhor Deus dos exércitos. Só para fechar essa parte, Jesus falou para Bartimeu em Marcos 10, 52, olhou para ele e falou: vai, porque a tua fé te salvou. A Bíblia diz que logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Esse final de semana, no ato profético, você teve atitude de fé. Nesse final de semana, você ouviu a palavra, ouviu Deus falar e teve atitude de fé. Agora preste atenção, quem tem atitude de fé, abandona o mundo e segue Jesus pelo caminho. Quem tem atitude de fé, abandona o pecado e segue Jesus pelo caminho. Quem tem atitude de fé, abandona a fofoca e segue Jesus pelo caminho. Quem tem atitude de fé, abandona a incredulidade e segue Jesus pelo caminho. Quem tem atitude de fé, abandona a contenda, a confusão e segue Jesus pelo caminho. Se ninguém está seguindo, segue você. Se ninguém está glorificando, glorifica você. A unção é sua. Deus vai derrebachando, derrebandarabaixai na tua vida. Oh, aleluia. Segunda ferramenta usada pelo rei Ezequias, eu vou fechar a mensagem, chama-se palavra. Levanta bem alto a palavra. Você que usou ou não, ressona, levanta bem alto. Oh, aleluia. Palavra de Deus. A palavra de Deus, anota aí, pregadores, professores da escola bíblica, jovens, alguns que eu estou vendo aqui, que já esbarramos aí nas escolas, dando aula. Louvado seja o nome do Senhor. Vai anotando aí para você pregar depois. Salmo 138, verso 2. Salmo o que, igreja? 138, verso 2. Que está escrito lá, pastor? Está escrito que até Deus se submete à sua palavra. O que, pastor? Lá está escrito que até Deus se submete à sua palavra. Quer exaltar a Deus? Submeta-se à sua palavra, como o pastor acabou de mencionar aqui, pastor Zé Carlos. Submeta a palavra. A Bíblia diz que o rei Ezequias submeteu a palavra de Deus por intermédio do profeta Isaías. Não vou entrar em detalhes. Ele submeteu a palavra de Deus através do profeta Isaías. A palavra de Deus
ela nos motiva, ela nos leva a exaltarmos ao Senhor nesses dias maus, mas onde Deus, através do ato profético, através da palavra, através dos seus servos, através de profetas que já está levantando neste lugar, vai continuar usando nesta cidade, nos quatro cantos desta terra, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, Oséias capítulo 4, verso 6, perigo de não submeter a palavra. O meu povo foi destruído porque lhes faltou o quê? Conhecimento. Isaías capítulo 1, versículo de número 3, o boi conhece seu dono, a jumenta manjedora, mas o povo não tem conhecimento da minha pessoa através da palavra. Agora ouça, sem o conhecimento da palavra é preocupante. 20 milhões de pessoas aproximadamente no planeta vivem exaltando não a Deus, ao espiritismo. Sem o conhecimento da palavra, aproximadamente 400 milhões de pessoas vivem exaltando ao budismo. Próximo a Ibiraçu, na BR-101, observamos uma estátua gigantesca de Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, em frente ao monastério, que é o maior da América Latina. Não tem problema tirar foto. Sem o conhecimento da palavra de Deus, aproximadamente 900 milhões de pessoas vivem exaltando ao hinduísmo. Brahma é o principal. Sem o conhecimento da palavra, aproximadamente 1 bilhão de pessoas no planeta hoje se declaram ateístas, agnosticistas. Sem o conhecimento da palavra, aproximadamente 1,5 bilhões de pessoas no planeta hoje vivem exaltando ao islamismo através do Alcorão. Preste atenção, o doutor Agostinho, que é um dos pais da igreja, ele disse o seguinte, escreveu no artigo: o que é errado continua sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo. O que é certo continua sendo certo, mesmo que poucos ou ninguém esteja fazendo. Salomão, escrevendo acerca dessa estatística que eu acabei de mencionar, ele diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas no final é caminho de morte. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 103, desviei os meus pés de todo esse caminho mau, para observar a tua palavra. Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra na estante, para não pecar contra ti. É isso mesmo? Não, pastor, isso é heresia. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Agora levanta a mão e prepara para dar glória, porque através do conhecimento da palavra, 3 bilhões de pessoas no planeta exaltam e glorificam ao nome do Senhor. Aplauda a Ele nesta noite. Pode subir, pastor. A Bíblia diz que a palavra de Deus traz fogo. Quem quer fogo aí? O fogo vai continuar caindo na sua vida. Jeremias 23, 29, a palavra de Deus é como fogo e como martelo que esmiuça a pedra. Quem quer avivamento aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44, Pedrão estava na casa de Cornélio, ministrando a palavra. Era uma célula que ele estava realizando, um devocional. A Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre a casa e todos começaram a profetizar. Lá na sua casa, através da palavra de Deus, o Senhor vai derramar unção do Espírito e eles vão profetizar. Deus vai trazer, renovar sua fé mais e mais, porque a palavra de Deus traz fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus traz luz para o nosso caminhar a cada dia, não haverá mais trevas, em nome de Jesus. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Alguém me falou um dia assim, o fulano está igual um zumbi, está igual um The Walking Dead espiritual, pastor, não tem vida. Eu falei, existe solução para o The Walking Dead espiritual.
João capítulo 5, versículo 24, quem crê naquele que me enviou e escuta a minha palavra, este tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glorifique ao Senhor nesta noite. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Pastor Kleber vai fazer uma oração por nós, por você, pedindo que o fogo de Deus venha sobre a sua vida neste momento, em nome de Jesus. Que a graça, a unção, o poder do Espírito Santo venha sobre a sua vida agora, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Só quem está sentindo aí já vai fechando o olho e glorificando. Oh, aleluia. O ato profético não foi embora com o pastor que pregou aqui, não. O ato profético continua na tua vida. Ele ministrou aqui, está na sua vida. A autoridade está nas suas mãos. Deixa Jesus te renovar. Deixa Jesus te renovar. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Eu quero orar. Você que o Senhor te levantou como profeta, como pregador, como ministro na escola bíblica, como obreiro, fecha os olhos, levante as mãos, já está nas tuas mãos a ferramenta. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, vai capacitando mais e mais, vai capacitando mais e mais, em nome de Jesus, ó Pai. Coloca a palavra na boca deste profeta, desta profetisa, deste homem de Deus, este jovem, esta criança, lá na casa dela, na casa dele. Dá unção na mente agora, vai memorizar a tua palavra, dá unção na mente dele, dela agora, coloca nas mãos a autoridade agora, meu Pai, para no abrir da boca dele, dela, ministrar a tua palavra com intrepidez, com autoridade, com sabedoria do Senhor. Esta pessoa que o Senhor já falou com ela sobre o seminário, sobre, meu Pai, missões, sobre, meu Pai, ó Deus, fazer a obra. Vai tomando posse agora, em nome de Jesus. Vai tomando posse na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua família. Receba em nome de Jesus agora. Adore a Ele, glorifica a Ele. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Deus está te levantando. Pai, vai repreendendo todo o mal, toda a enfermidade, em nome de Jesus. Haverá mais testemunhos, haverá mais cânticos, haverá mais testemunho daquilo que o Senhor fez, está fazendo e ainda há de fazer, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.